Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu ainda estava no meu horário de almoço quando o meu celular começou a tocar. Atendi prontamente e já reconheci a voz do meu cunhado. Ele estava nervoso, agitado. Rita, que bom que você atendeu. Eu tô ligando aí no teu celular já faz mais de meia hora. Só dá na caixa postal. Escuta, será que você podia pedir dispensa do trabalho agora no período da tarde? Eu tô precisando de você aqui. Peraí, Gerson, o que foi que houve? É o Joaquim, Rita. Aconteceu uma coisa com ele. Joaquim? Mas como assim? O que foi que houve? O Joaquim é meu marido. E olha, só de ouvir aquilo, a voz do meu cunhado nervoso do outro lado da linha dizendo que tinha acontecido alguma coisa com o meu marido, meu corpo todo amoleceu. Meu cunhado, no entanto, por mais que eu insistisse, não dizia coisa com coisa. Depois eu te explico, Rita. Só vem pra cá o mais rápido que puder, tá? Eu ainda tenho que avisar os parentes. Mas que conversa é essa, Gerson? Pelo amor de Deus, você vai me deixar nessa agonia? Avisar o quê pros parentes? Onde que você tá? Eu tô aqui no hospital, Rita. O Joaquim, ele sofreu um acidente de carro. Meu Deus do céu. E como é que ele tá? Como que aconteceu isso? A gente ainda não sabe, Rita. Eu ainda nem consegui falar com ele. Mas e o meu marido? Como é que ele tá? Tá ferido? Não sei, Rita. Eu também tô nervoso, eu não sei. Eu ainda não consegui falar com o médico. Vem pra cá, vem. Eu acho que ele vai precisar muito da gente agora. Meu Deus do céu, que sufoco. Depois que desliguei aquele telefone, fiquei como que fora do ar. A impressão que eu tinha era de que estava numa outra dimensão. O barulho dos carros desapareceu. A voz das pessoas ao meu redor também sumiu. Parecia que não havia mais ninguém no mundo além de mim. Naquele momento eu pude entender por que eu estava tão angustiada aquele dia. Olha, desde manhã cedo. Desde que levantei da cama, que eu sentia aquele aperto assim no peito, uma aflição que francamente eu não conseguia explicar. Era como se fosse uma espécie de aviso, um pressentimento. O mais esquisito é que sempre que eu me sentia daquele jeito, alguma coisa acontecia. Era começar o dia com aquele aperto no peito e eu já previa que cedo ou tarde alguma coisa ia acontecer e geralmente não era coisa boa. Eu só não imaginava que seria com o meu marido. Acidente de carro. Meu cunhado disse que o Joaquim tinha se envolvido num acidente de carro. Mas justo ele que sempre foi tão cuidadoso no trânsito. A ponto de nunca ter levado sequer uma multa. Coisa absurda. Nunca se excedeu na velocidade, nunca ultrapassou indevidamente, nunca. Sempre andou abaixo da média, não dava para entender. Tá certo, acidente de carro acontece às vezes, mesmo com as pessoas mais cuidadosas do mundo, mas eu não sei, com o Joaquim, francamente, não dava para acreditar. Para piorar o meu estado de nervos, tinha ainda aquele nervosismo do meu cunhado, aquela agitação toda. Parecia até que ele estava me escondendo alguma coisa. Sim, porque quando perguntei sobre o estado do Joaquim, meu cunhado nitidamente desconversou, só pediu que eu fosse para o hospital o mais rápido que pudesse. Olha, ninguém pode imaginar como a gente se sente num caso assim. Como a gente se sente numa hora dessas. Saber que a pessoa que a gente mais ama no mundo sofreu um acidente, que ela está no hospital, sabe-se lá em que estado. Olha, não é fácil. É horrível demais. Em menos de meia hora, eu já estava no hospital. Além do meu cunhado, minha sogra, tinha um ou outro parente e olha, de nós eu não sabia quem estava mais nervoso. O clima não era bom, até porque ninguém sabia de nada. Tudo que nos disseram foi que ele estava passando por uma cirurgia muito delicada.
Foi só no final da tarde que o médico veio falar com a gente. E pela cara dele a notícia não era boa. Sério. Ele olhou para mim, olhou para minha sogra, para o meu cunhado e perguntou: vocês são da família do Joaquim José dos Santos? Ouvindo aquilo, a minha sogra já se adiantou. Como é que está o meu filho, doutor? Ele está bem? Calma, minha senhora, o seu filho, ele sofreu um trauma muito sério. Acabou de ser operado. Infelizmente, o estado do paciente ainda é muito grave. Olha, quando escutei aquilo, o meu corpo todo amoleceu. De novo, pela 10ª vez. E dessa vez amoleceu tanto que eu tive de me segurar para não cair. Como assim grave, doutor? O que foi que houve com meu marido? O seu Joaquim está em coma. Ele sofreu uma pancada muito forte na cabeça. Foi preciso, inclusive, realizar alguns procedimentos para aliviar a pressão do cérebro. Do contrário... Bom, só nos resta agora aguardar e ver como o quadro evolui. Aguardar para ver como o quadro evolui. Eu ouvi aquilo, mas de novo entrei naquela paranoia de que não estava ali. Os sons novamente, exatamente do jeito que já tinha acontecido na primeira vez, quando eu recebi aquele telefonema do meu cunhado, os sons sumiram. O médico continuava ali falando, mas parece que eu já não ouvia mais nada. Minha cabeça girando. E eu pensando numa forma de... Meu Deus do céu, meu marido em coma. O meu marido em coma tinha batido a cabeça. O médico tinha feito procedimento para aliviar a pressão do cérebro. Era grave. Era grave. Mas de que jeito aconteceu aquilo? Ele sempre usava o cinto de segurança. E como eu disse, o Joaquim sempre foi muito cuidadoso no trânsito. Nunca abusou, nunca correu demais, nunca... Não dava para entender. Só que se eu pensava que já tinha passado pelo pior, descobri que ainda faltava uma parte. Talvez a pior. Depois de consolar a minha sogra, de falar umas palavras de conforto, o médico perguntou: e a moça, a Isabel, ela também era da família? Olha, foi instantâneo. No que ele perguntou aquilo, eu, a minha sogra e o meu cunhado nos entreolhamos sem entender nada. Quer dizer, eu e a minha sogra. Porque depois eu vim a perceber... O meu cunhado, este sabia. Eu, pelo menos, não conhecia nenhuma Isabel. Minha sogra, pelo jeito, também não conhecia. E tanto não conhecia que foi logo perguntando: Isabel? Mas que Isabel, doutor? A moça que estava com ele no carro. Mais uma vez nos entreolhamos. Eu e a minha sogra. Porque, ao contrário da primeira vez... O meu cunhado baixou o olhar. Dava para ver que ele estava sem graça, constrangido. Depois passou a mão assim no cabelo, olhou para mim, olhou para o lado, pigarreou, até que, se voltando para o médico, perguntou: mas a Isabel também estava no carro? Estava? Porque o senhor é parente dela? Não. É apenas uma conhecida. Mas por que a pergunta, doutor? É que a moça, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Olha, juro que pelo menos até aquele momento eu não estava entendendo nada. Quem era afinal aquela tal de Isabel, que estava no carro junto com o meu marido no momento do acidente? Seria alguma funcionária da firma? Só podia ser. Numa dessas, os dois tinham saído juntos para visitar algum cliente e... Olha, juro que na hora foi isso o que pensei. Até porque eu não estava em condições de pensar em mais nada. Toda a minha preocupação estava voltada para o meu marido.
Meu pobre Joaquim, que estava em coma. Só que de repente me deu assim uma espécie de estalo. Por aquela conversa, o meu cunhado parecia conhecer muito bem a tal de Isabel. Depois, inclusive, da conversa ali com o médico, eu o escutei falando pro doutor que ia entrar em contato com a família dela, avisando do que tinha acontecido. Quer dizer, fosse quem fosse, ele sabia onde ela morava e conhecia os parentes. Foi só no finalzinho do dia que puxei assunto com ele sobre a moça. Ele mais uma vez desconversou. Por mais que eu insistisse, ele sempre falava a mesma coisa. Rita, não é hora nem um lugar para falar disso, tá? Depois a gente conversa. Puxa vida, meu irmão tá lá na UTI entre a vida e a morte. E você fica aí insistindo nesse papo de Isabel, depois a gente fala disso. Tá certo. Tá certo, numa certa medida, ele até que tinha razão. Tanto tinha que eu respeitei. Estava curiosa, não vou negar, mas respeitei. Qual mulher não ficaria curiosa no meu lugar? De repente você recebe o telefonema avisando que o teu marido sofreu um grave acidente de carro. Aí você vai para o hospital, vem o médico, fala que o teu marido foi submetido a uma cirurgia e procedimentos não sei o que pro cérebro, que está muito mal na UTI, desacordado, em coma. E mais do que isso, pergunta por uma tal de Isabel, que você nunca ouviu falar, não sabe quem é. Como assim Isabel? Não, Isabel era a moça que estava no carro com seu marido. Olha, repito, apesar de toda a preocupação, eu também precisava respeitar o momento que meu marido estava passando. Tudo bem. Eu só conseguia pensar nele. O Joaquim estava em coma, naquela UTI entre a vida e a morte. Aliás, continua lá até hoje. Faz 19 dias que tudo aconteceu. E seu estado continua na mesma. 19 dias de angústia, 19 dias de aflição, 19 dias de preocupação, 19 dias que praticamente eu passo em claro, rezando, elevando os meus pensamentos a Deus, pedindo, implorando que meu marido saia dessa convívio. E como se fosse pouco, esses dias remexendo na carteira do Joaquim, eis que achei aquele pedaço de papel. Na verdade era um ticket, um recibo de um lugar aonde francamente eu nunca imaginei que o meu Joaquim pudesse ter a coragem de ir. Pelo menos não na companhia de outra mulher que não fosse eu. Como é fácil imaginar. Era o ticket de um hotel. A data exatamente a mesma em que o acidente aconteceu. O endereço, inclusive, bem próximo. O que eu posso pensar? Meu Deus, o que eu posso pensar? Meu marido bate o carro. Dentro do carro tem uma moça. Uma moça sobre a qual ele nunca falou. Uma moça que ninguém conhece. Nem eu, nem a minha sogra. Talvez o meu cunhado, só que o meu cunhado, ele não quer abrir o jogo. Então, meu marido bate o carro. Dentro do carro, uma moça. E de repente eu encontro aquele recibo de motel nas coisas dele. A data do recibo correspondendo ao dia do acidente. O motel também bem próximo de onde aconteceu a batida. O que eu posso pensar? Meu Deus, o que eu posso pensar? Só se eu fosse muito boba para não tirar a única conclusão cabível numa situação dessas. Meu marido estava me traindo. Devia estar voltando do motel com aquela moça quando bateu o carro. Olha, só eu sei o que tenho passado desde que encontrei esse maldito papel. Antes não o tivesse encontrado. Muitas vezes é melhor a gente ficar na ignorância, não saber, né? Porque se é para sofrer desse jeito, é melhor nem ficar sabendo.
nunca tive coragem de comentar isso com ninguém, nem mesmo com o meu cunhado. Até porque, se for falar, tenho certeza de que vamos acabar brigando, porque nada me tira da cabeça que ele sabe de muita coisa que não me contou. Ele conhecia a moça, sabia inclusive como encontrar a família dela, como entrar em contato com a família dela. Sempre que foi ele quem avisou os pais da menina, a tal de... Enfim, com toda certeza andava encobrindo as puladas de cerca do irmão. Só Deus sabe o que tenho sofrido. Só Deus sabe o que tenho me martirizado. Não bastasse a situação do meu marido, que por si só já seria para enlouquecer qualquer mulher, ainda mais essa suspeita, que na verdade cá entre nós não é suspeita, é certeza. Olha, Joaquim, eu envelheci 10 anos em poucos dias, só de pensar que você pudesse morrer e me deixar. E uma coisa eu te garanto, apesar de tudo que contei aqui, eu continuo rezando e pedindo a Deus, com todas as minhas forças, que você se recupere logo, que você volte logo para a tua família. Não vou dizer que não estou magoada com o que descobri. Só que do fundo do meu coração, eu te juro, não consigo sentir raiva. Estou sentida. Qual mulher não estaria? Estou muito magoada, desapontada, decepcionada. Até porque nunca esperei isso de você, mas não estou com raiva. Juro que não estou. Para mim, tudo o que importa é que você se recupere logo. E eu tenho fé em Deus que esse dia está próximo. Fiz até uma promessa, sabe? Se você se recuperar, eu já jurei a Deus, prometi que jamais, enquanto eu for viva, eu vou tocar nesse assunto com você. Aliás, nem com você, nem com ninguém. Abri uma exceção para essa carta. Nela eu posso desabafar, dizer de toda a minha preocupação com o teu estado de saúde e a minha desilusão, o meu desapontamento com aquilo que eu sei que você fez. Mas foi a única exceção que abri. E mesmo assim, porque aqui eu estou anônima. Ninguém sabe quem eu sou. Mas já prometi a Deus que se você sobreviver, eu nunca vou te cobrar nada. Nunca vou sequer mencionar esse assunto. Para mim, o assunto morreu aqui. Tudo o que quero é te ver bem de novo, do jeito que você sempre foi. Você não sabe a falta que está fazendo pra gente. A tua mãe, teu filho, o teu irmão. Eu então nem se fala. Todo mundo chora por você o tempo todo, Joaquim. Porque todo mundo aqui te ama e te ama muito. Por isso escuta esse nosso apelo. Acorda desse pesadelo. Levanta dessa cama. Volta pra gente, Joaquim. Você está fazendo a gente sofrer demais. Olha o que a gente está penando com a tua ausência. Você não imagina o que a gente está torcendo pelo teu retorno. Juro. Jamais vou te cobrar nada. Tudo isso que falei aqui nessa carta, dessa moça que estava com você no momento do acidente e que inclusive morreu, eu juro por Deus que nunca vou te perguntar nada sobre ela. Nunca. Jamais vou querer saber de nada. Eu só quero você de volta. É tudo o que peço a Deus nas minhas orações. Ter o meu marido de volta, do jeito que sempre foi. Do jeito que eu sempre quis.